Boa noite, irmãos. Bem com vocês? A igreja estamos juntos, né? O Senhor disse que devemos manter comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo pecado. Então é bom estarmos juntos, né? A palavra de Deus nos conforta quando diz que onde tem 2, 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio, né? Então tem um monte de palavras no nosso coração. Vamos estar orando esse primeiro momento, então, entregando esse tempo para o Senhor, aquitando o nosso coração, nossa alma. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar, Senhor, esta noite nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade sobre cada um de nós. Obrigado porque nos trouxe aqui em segurança. Obrigado pela saúde. Traz contigo, Pai, de louvor, de gratidão no nosso coração nesta noite. A palavra diz que bom é estar reunidos, irmãos. Quando nós temos reunido, Pai, num só propósito, ordena a bênção sobre as nossas vidas. Amém. Estamos aqui, Senhor. Pedimos, Pai, a Tua presença aqui no nosso meio. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, venha falando conosco nesta noite. Ministra, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Nós queremos abrir, Senhor, o nosso coração para ser edificado e fortalecido por Ti nesta noite. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Gostaria de estar compartilhando alguns versículos com os irmãos, que está em João 9, João 15, o versículo 9, até o 12. Diz assim, aqui nós vamos falar sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus é muito grande sobre as nossas vidas, né? Por isso que João diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu um filho para morrer por nós mesmos. Como o Pai, Jesus estava falando para os discípulos, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Né? Então aqui está falando sobre o amor de Deus. Então nós devemos sentir amado por Deus, porque a palavra de Deus diz, né? Diz que assim como o Pai me amou, Jesus disse, eu vos amei. Nós devemos nos sentir amados por Deus, e somos amados por Deus, né? Porque não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele foi assim, ele fez cair o pecado, né, que estava sobre nós, fez cair sobre ele, né? O castigo que nos traz a paz hoje está sobre ele, né? Então nós temos algo assim que muitas pessoas não têm, e nós devemos valorizar, que é a paz do nosso coração, né? Hoje de manhã nós estávamos num tempo de oração, né? E a gente sentiu assim a paz de Deus no nosso meio, né? Quantas pessoas que querem ter isso e não têm a paz, né? A paz é algo mais importante das nossas vidas, e nós devemos viver no amor de Deus, né? Guardar os mandamentos do Senhor, porque ali no versículo 11, Jesus disse, tenho-vos dito essas coisas, que é para permanecer no amor dele, né? Essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, para nós ter esse gozo, essa alegria do Senhor no nosso coração, devemos permanecer no amor de Deus, né? No amor de Deus e na comunhão uns com os outros, né? Então isso que nós fizemos, deixamos nossa casa para estar aqui junto, é algo que nós fizemos porque nós queremos estar juntos uns com os outros, né? Queremos rever os irmãos, né?
dá um bem-vindo, um abraço. E nós precisamos disso. Precisamos estar unidos, né, no Senhor. Amém? João 13:15, um pouquinho mais para trás, diz assim, nisto conheceis todos quantos sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros, né? Nós temos uma marca em nós. Cada pessoa que entregou sua vida para o Senhor, ele tem uma marca, e essa marca é a marca do amor, né? Como Coríntios diz, né, que eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada vai me aproveitar, né? Então, às vezes a gente vê uma pessoa, um irmão, a gente conhece na hora, e parece que a gente se conhece há tanto tempo, porque a gente sente assim, algo diferente nessa pessoa, a gente vê assim, um amor de Deus, né? A gente fica assim, até constrangido, né? Certa vez não tinha muita intimidade com o irmão, né? E ele me convidou para nós na casa dele, e depois do almoço, a gente tem o costume de dar uma cochiladinha, uns 15 minutos, né? Aí ele disse para mim, sobe lá em cima, vai lá em cima, na cama, tem cama. Entendeu? Eu não tinha muita intimidade com ele, mas eu achei interessante a expressão do coração dele, do amor dele, né? Eu não fui, né? Não fui porque eu não tinha intimidade com ele e tal, mas eu vi assim um gesto tão simples que a pessoa não esquece, né? Eu lembro assim que tem coisas que às vezes a gente faz e fica marcado nas pessoas, ou as pessoas fazem e fica marcado pra gente, que nem nós, quando nós conhecemos, eu e Angelito, Samuel, quando a gente conheceu esse grupo aqui, aconteceu algo, quando a gente veio a primeira vez ficou marcado. O Samuel era pequeno, né? E tinha um casal de irmãos aqui, e eles pegaram, e nós estávamos com o Samuel no colo, e ela pegou, a moça pegou, o Samuel ficou um tempo com ele no colo, entendeu? Parece algo tão simples, né? Mas nos chamou a atenção, que viu assim o amor de Deus daquela pessoa, né? Então o pouco que a gente faz é muito para as pessoas, né? Às vezes a gente dá um abraço, um aperto de mão, um bom dia, né? Às vezes as pessoas hoje, cada um pensa em si, ninguém pensa no outro, né? Cada um tem a sua correria, mas então o pouco que a gente faz é muito com outra pessoa. Amém? Né? Então nós temos uma marca, cada um de nós temos uma marca, o nosso, é o amor, né? Se nós não tivermos o amor de Deus no nosso coração, de nada adianta. Então, a marca de uma pessoa que é discípulo do Senhor é o amor. Pode ter um carro mais elevado, mas tem que ter o amor. O amor em todos tem que ter. Amém? Mais um versículo que eu vou pegar aqui e nós está encerrando essa parte. No 16. Achei interessante aqui, 15 e 16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. A vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceder, né? Aquela primeira parte ali fala do versículo que diz, não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Ele nos escolheu, Ele sabia da nossa vida, né? Então é um motivo de satisfação, de alegria para nós, saber que nós somos escolhidos do Senhor, né? Nós devemos ter uma identidade, cada um de nós devemos ter uma identidade espiritual, né? Quem nós somos, né? Nós devemos saber quem nós somos. Eu sou filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, né? Eu sou importante para Deus. Amém? Então cada um de nós devemos ter esse sentimento. Quero deixar essa palavra para os irmãos, né? Vamos estar louvando o Senhor e agradecendo por nós sermos escolhidos de Deus. Amém?
Tua graça nunca falha,
Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso pastor, Senhor, e nada nos falta. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade. Em todo o tempo Tu és fiel, Senhor. Bom, Senhor, como diz na Tua palavra, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ao Altíssimo. Anunciar de manhã a Tua misericórdia, durante a noite a Tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Por mais que sejamos infiel, Senhor, Tu permanece fiel. Tu não pode negar com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Amém. Amém? Vai ter escolinha para as crianças? Vai? Amém? Está orando para o nosso André. Vem cá, André. Está te abençoando aí. Amém? Está orando por ele? Está abençoando ele? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer, Senhor, pela vida do André. Sabemos, Pai, que dos pequenos, Pai, é o reino dos céus. Tu cuida e guarda, Senhor, a vida deles. Senhor, também nós queremos abençoar eles, Senhor, com toda a saúde, Senhor. Repreendemos todo qualquer tipo de enfermidade, gripe sobre ele, todo resfriado, repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor que sara, o Senhor que cura. Nós queremos abençoar ele e pedir, Senhor, que venha abrindo o entendimento dele, que ele venha aprendendo de Ti nesta noite. E venha também, Senhor, usando a vida da Tânia como instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém? Amém? Vamos chamar o nosso pregador de hoje, nosso irmão Charles. Vamos as mãos, vamos estar orando por ele, está abençoando o nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo de comunhão. Sabemos, Senhor, que Tu irás, Senhor, usar a vida do Charles, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Nós queremos abençoar, Senhor, e pedir, Senhor, que o Teu Espírito venha enchendo a vida deles, que ele venha transmitindo, Senhor, aquilo que está no Teu coração, que venha o Senhor falando através da vida do Charles. E abre, Senhor, o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para que a Tua palavra venha caindo como boa terra no nosso coração. Nós queremos frutificar, Senhor, dar fruto que Te agrade, Senhor, no Teu coração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Para mim é sempre um motivo de muita alegria poder, trazer a palavra de Deus, sabendo que somos tão falhos, mas mesmo assim Deus, Ele usa cada um com aquilo que Deus tem preparado. Cada um recebeu de Deus um dom, um talento, e Deus quer usar a todos nós na sua obra. Amém? Irmãos, eu queria, antes de ler o texto, eu queria dizer que Deus é maravilhoso. Amém? E se nós levantamos essa manhã, é porque a sua misericórdia se renovou. Amém? E isso já é um motivo de grande alegria. Amém? Então, irmãos, pode abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. 2 Samuel 6, 1. Aí eu passo a ler então. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome.
o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram de casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. Levaram da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos, de pau de faia, com harpas, saltérios, com tamborins, pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então, irmãos, esse texto, ele está inserido no momento da história de Israel que o rei Davi é rei sobre todo Israel, certo? Porque o profeta Samuel, ele foi o último juiz, e os juízes eram autoridade sobre Israel. Depois, o povo pediu um rei, porque disseram: todos os povos têm rei, menos nós. Aí então, Deus disse para Samuel ungir Saul rei. E Saul foi rei de Israel por 40 anos. Os primeiros 2 anos de reinado de Saul foram muito bons, mas no segundo ano ele foi rebelde à ordem de Deus. Deus falou para ele fazer 2 coisas e ele fez ao contrário essas 2 coisas. Ele se rebelou contra o Senhor. E aí então Deus rejeitou ele para ser rei, e então escolheu Davi para ser o próximo rei. E quando Samuel unge Davi rei, ele tinha 17 anos, e ele assume o trono com 30. Nesses 13 anos, Davi foi severamente perseguido por Saul, porque Saul percebeu que Davi iria ocupar o seu lugar. Só que olha como Deus faz. Deus guardou a vida de Davi nesses 13 anos, e toda aquela perseguição, todo aquele sofrimento fez Davi amadurecer, fez Davi estar preparado para assumir o trono. Por isso, quando alguém nos faz mal de forma injusta, tenta entender que Deus vai reverter isso em bem para a tua vida. Deus reverte sempre o mal que fazem para nós em bem, e lá na frente nós vamos glorificar a Deus, porque estaremos mais preparados para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Então, quando Davi tem 30 anos, ele se torna rei de Israel, mas apenas da tribo de Judá. Passando-se 7 anos como rei de Judá, aí então sim, ele se torna rei das 12 tribos de Israel. E o momento que a gente está lendo é esse, quando ele já é rei das 12 tribos de Israel. E é interessante que nesse texto a gente leu, Davi e as pessoas que iam com ele estavam felizes em poder transportar a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança, irmãos, era a presença de Deus que estava ali. Era algo muito importante para o povo de Israel, a Arca da Aliança, porque Deus se faz presente nela. E a Arca da Aliança, ela tem um significado para nós. Como assim? A arca, ela é feita de madeira. Isso nos representa a madeira. Só que ela é coberta por ouro. E aí é a parte de Deus. Nós somos revestidos por Deus, que é o ouro, certo? Dentro da arca tinha a vara de Arão, as 2 tábuas da lei e o maná. E esses 3 elementos também têm um significado. Os 10 mandamentos representam a lei de Deus, mas também a rebelião do povo, porque quando Moisés desce do monte com as 10 tábuas, o povo estava corrompido com o bezerro de ouro. A vara de Arão também ela tem um significado de rebeldia. Por quê? Porque Arão era sacerdote e foi conivente com esse pecado. E o maná que estava dentro também da Arca da Aliança também representa a nossa rebelião. Por quê? Porque o povo reclamou do maná, começou a dizer: só temos esse maná para comer, estamos com saudade da comida do Egito. Então,
A Arca da Aliança, ela tem a nossa figura, que está coberta com ouro, que representa a presença de Deus, certo? E na tampa do propiciatório, no Antigo Testamento, quando se fazia um sacrifício de animais, o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório. Isso era feito, uma tradição. E o que isso significa para nós hoje? Tá? O que acontece? Quando esse sangue que era aspergido, significa o sangue de Jesus para nós hoje, certo? E quando Deus olha para nós e vê o sangue de Jesus sobre nós, Ele não vê o pecado que está dentro, que é simbolizado pelos 3 símbolos de rebelião, que é as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Entende, irmãos? Então, quando Deus olha para a minha vida e para a tua vida, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, e por isso nós somos perdoados, estamos livres, temos acesso a Deus, porque Ele não olha o nosso pecado. O nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. Amém? Então a Arca da Aliança, para o povo de Israel, simbolizava a presença real de Deus, e para nós hoje é isso que eu falei, o sangue de Jesus sobre nós, e Deus nos revestindo por dentro e por fora. Amém? Irmãos, é interessante que eles estavam todos felizes em transportar essa arca, mas algo deu errado, aconteceu uma tragédia. Por que isso aconteceu? Vamos estar vendo. Primeiro, irmãos, se vocês lerem, não precisa abrir, em 1 Crônicas capítulo 13, diz que Davi não consultou a Deus, consultou a homens como deveria fazer esse transporte. Lá está escrito, ele consultou o chefe de milhares, o chefe de 100, consultou todos os príncipes, mas não consultou a Deus, nem consultou a palavra, porque no livro de Moisés, que escreveu lá, se eu não me engano, em Números, explica como a arca tem que ser transportada. A arca não pode ser transportada no carro de boi, ela tem que ser transportada pelos sacerdotes. A Arca da Aliança tinha argolas que colocavam varais, e eles colocavam nas costas esses varais e transportavam dessa forma a Arca da Aliança. Essa era a forma correta de levar. Mas aqui o que a gente aprende? Quando vamos fazer algo importante, precisamos consultar a Deus, precisamos consultar a palavra de Deus para tomar uma decisão certa, porque senão lá na frente teremos problema. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, falhou como nós falhamos, e aí lá na frente deu um problema que Uzá foi morto por fazer as coisas de forma errada. Outra coisa, irmãos, a Bíblia também diz que não podia tocar na Arca da Aliança, é sagrada, e Uzá era sacerdote, então ele sabia como era a forma de carregar a arca, ele sabia que não podia tocar, ele fez tudo errado. Então isso que eu vejo o problema, quando a pessoa sabe o que é certo e faz o errado. E aí, irmãos, vem consequências. Amém, irmãos? Não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Então precisamos em Deus buscar qual é a forma correta de agir, de fazer as escolhas certas, porque todos nós precisamos tomar decisões. Às vezes são decisões importantes, né? Então, qual é a forma correta? Consultar a Deus, consultar a sua palavra. E Deus fala de diversas formas, irmãos. Deus fala pela palavra, Deus fala em sonho, Deus usa um irmão, uma pregação, um louvor, uma situação. Deus fala. Precisamos apenas ter um ouvido sensível. Amém? E tenha certeza que Deus vai te guiar, e se você ouvir a direção de Deus, você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Amém? Então o que acontece? Depois que aconteceu, essa tragédia, que esse sacerdote morreu, Davi ficou com medo, ficou assustado. E aí então eles levaram essa arca para a casa de Obed-Edom.
e lá ela permaneceu por 3 meses. E aí chegou a notícia a Davi que Obed-Edom foi abençoado, muito abençoado, a casa dele, depois que a arca chegou lá. Aí Davi entendeu então que era o tempo de trazer a arca para Jerusalém. Só que dessa vez ele fez da forma correta. Ele consultou a Deus, ele verificou a maneira certa, que era os sacerdotes levarem sobre os ombros. Olha só, o sacerdote colocava a vara sobre os ombros, dava 6 passos, parava e sacrificava ao Senhor. Então essa era a maneira correta. Então o que isso significa para nós hoje? Quando estamos andando com Deus, precisamos parar para adorar, parar para buscá-lo. Amém? É extremamente importante. E aqui é interessante que fala, deu 6 passos. O número 6 é o número do homem. E o homem está muito ligado com o pecado de Adão. Então, dá 6 passos de sacrificar. Por que o sacrificar? Para perdão de pecados. Então, naquela época, era necessário sacrificar animais, porque Cristo não tinha vindo ainda ao mundo. Mas o que eu entendo hoje? Quando eu ando com Deus, eu preciso parar para buscar Ele e saber que o sacrifício já foi feito e que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, e dessa forma eu consigo andar com a presença de Deus, porque a arca é a presença de Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então é dessa forma que o povo tinha que fazer na época a arca, e trazendo para nós hoje em dia é isso. A nossa vida é corrida, temos muitas atividades, mas precisamos parar para buscar a Deus. Amém? E para que a presença dele continue, o sacrifício já foi feito. Ter sempre Jesus no coração, e dessa forma a presença de Deus sempre irá comigo aonde quer que eu for. Amém? Então, queridos, nesse texto a gente vê, não basta ter boa intenção quando eu faço algo para Deus ou quando busco a Deus. Eu tenho que fazer a coisa certa, da maneira correta. Porque muitos dizem, Deus conhece o meu coração. Realmente, Deus conhece o teu coração. Então, precisamos ter esse coração quebrantado, humilhado, voltado para Deus, para a sua direção, para que aí sim, tudo que nós fizermos será bem sucedido. Amém? Então, andar com Deus não é de qualquer jeito. Eu quero estar lendo com vocês Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. 12, 14? Isso, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, esse versículo é um versículo forte, que diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que é santificação? É não pecar mais? Não. Todos nós somos pecadores. Mas o pecado na nossa vida, ele tem que ser como um acidente, não como uma prática diária, não como algo comum, que isso se chama iniquidade. Isso é perigoso diante de Deus. Então, buscar a santificação é buscar ter uma vida separada desse mundo caído, dos valores desse mundo. O mundo lá fora tem valores que é contrário à palavra de Deus. Então nós precisamos viver os valores da palavra de Deus. Isso é santificação. Amém? Pecar, nós vamos pecar sim. Mas se nós pecar, é só nós nos arrependermos, porque a Bíblia diz que temos junto ao Pai, Jesus, um advogado que intercede por nós, que nos perdoa, que nos ama. Amém? E Ele sempre irá nos perdoar. Irmãos, porque a Bíblia, tem mandamentos a ser seguido. E você pode ter certeza que cada mandamento de Deus tem uma fundamentação. Não é um conjunto de regras sem fundamento.
Tudo que Deus fala na sua palavra é para nos proteger do mal. Todo mandamento de Deus, ele vem para me honrar a Deus, para me honrar o meu próximo, até como o irmão abriu hoje, falando do amor. A base do pecado é a falta de amor. Todo pecado tem falta de amor. Isso é o pecado. Então, Deus é amor. Se eu quero viver em comunhão com Deus, eu tenho que viver esse amor com Deus e com o próximo. Amém? Então, cada mandamento, ele tem por detrás o amor, para proteger as pessoas, as famílias e a comunhão com Deus. Irmãos, a salvação, a Bíblia diz lá em Efésios 2,8, que ela é de graça e pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nada que eu fizer vai aumentar minha salvação. Não, a salvação, ela foi a obra que Cristo fez na cruz por nós, certo? Quando eu aceito a Cristo, os meus pecados são transferidos para Jesus. Dessa forma eu estou livre desses pecados, eu tenho acesso ao trono de Deus, eu sou perdoado, amém? Então, a salvação é dessa forma. Mas, se eu não andar no Espírito, andar na carne, eu posso perder sim a salvação. Lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 21, 22, 23, diz assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome curamos enfermos, falamos outras línguas, expulsamos demônios. O que Jesus dirá para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, o que eu quero salientar aqui para vocês? A salvação é pela fé e de graça, amém? Mas, até chegar à eternidade, eu tenho que andar no Espírito, em santificação. Eu não posso andar em iniquidade, porque essas pessoas que chegarão para Jesus e dirão, Senhor, eu curei, eu orei, eu falei novas línguas, eles não aceitaram Jesus? Claro que aceitaram. E por que não foram salvos? O texto diz, porque viviam em iniquidade, que é o pecado legalizado, que sabe que é errado e continua no erro. É o que fez Uzá, aquele sacerdote, sabia que estava errado, continuou no erro e morreu. Então, precisamos ter um coração humilde, quebrantado. Quando Deus fala com a gente, tem algo de errado, abandone aquilo, siga o alvo que é Cristo e tenha certeza que você irá viver uma vida abençoada aqui na terra e também certeza da salvação. Amém? Amém? Irmãos, agora eu quero que vocês abram em Colossenses, capítulo 3. Glórias a Deus. Colossenses, capítulo 3. Glórias a Deus. Versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Assim diz a palavra, olha só. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha só, o verbo fazei está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Tipo, a pessoa já aceitou a Cristo, está andando com Deus, o que ela tem que fazer? Fazer morrer a vossa natureza terrena, que é andar na carne, e a carne milita contra o Espírito. Isso, irmãos, ninguém pode fazer por mim e por você, só nós mesmos. É que nem se eu estou doente, ninguém pode tomar um remédio por mim, eu tenho que tomar um remédio por mim. E da mesma forma, caminhar com Cristo, preciso mortificar a minha natureza terrena, que milita contra o Espírito. Olha só o que ele diz mais. Fala a prostituição, né? Então, irmãos, vamos analisar a prostituição. Eu disse que o pecado é falta de amor, certo? Então, quando um homem vai com uma mulher para se prostituir, tem dois lados. De um lado está o homem, que está querendo uma mulher como um objeto de prazer, e do outro lado está uma mulher que quer no homem o dinheiro. Ali não é uma relação de amor,
é uma relação egoísta, cada um querendo satisfazer o seu desejo. E isso não tem amor nenhum. E esse ato de prostituição, ele acaba ofendendo a Deus, porque Deus não nos criou para isso. Deus criou o casamento, Deus criou a família. Esse é o projeto de Deus. E além do mais, a prostituição, ela faz proliferar muitas doenças sexualmente transmissíveis. Pensa numa criança que é gerada numa situação dessa. Muitas acabam indo para o aborto, ou muitas nascem sem estrutura nenhuma de família. Muitos podem dizer, pode ser o preservativo, mas o preservativo pode falhar. As doenças estão aí, crianças nascem sem pai. Então, por uma atitude egoísta do homem de querer ter prazer e da mulher querer ter dinheiro, fazem muitas pessoas sofrerem. Então, por isso que prostituição é pecado, porque não tem nada de amor e fazem as pessoas sofrerem, fazem doenças ir para a frente, fazem muitas vezes divórcio, porque quando a esposa às vezes descobre essa situação, acaba a família dividindo. Então, Deus fala para nós fugir da prostituição. Por quê? Porque traz dor, traz sofrimento, traz problemas para a sociedade, tanto na saúde como familiar, em todas as áreas. Amém? Então, o que Deus fala, irmãos, é para o nosso bem. Dando sequência, impureza, paixão, vil concupiscência, avareza, né? Quantas famílias sofrem com a avareza? Porque às vezes o pai é avarento, não quer, tem dinheiro, né, mas não quer gastar com nada, não quer sair, não quer trazer alguma coisa de bom para a família, só quer acumular dinheiro no banco. Isso faz a família sofrer, faz os filhos ficarem revoltados, sendo que ele poderia ter uma qualidade de vida, ele poderia aproveitar melhor com os seus, aquele recurso, né? Claro, precisamos ter equilíbrio, não podemos gastar demais, mas também não querer acumular tudo, temos que ter o equilíbrio. Deus é um Deus de equilíbrio. Então a avareza é falta de amor, porque se eu amo meu filho, a minha esposa, eu tenho condições, eu vou promover algo bom para eles, que eles gostam, é ou não é? E o avarento não, o avarento ama mais o dinheiro do que ver os seus familiares felizes e alegres. Então a avareza também é pecado, porque também é falta de amor. Dando sequência aqui, por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, pois, despojai-vos também da ira e da cólera. Como é ruim estar ao lado de uma pessoa que é irada, que tem cólera, sabe? Que briga, que é grossa. Essa pessoa, ela machuca os outros, ela ofende, ela envergonha as pessoas. Isso é falta de amor. Não quer dizer que numa situação eu possa perder o equilíbrio, que eu fique nervoso. Acontece, com todo mundo pode acontecer, mas eu não posso ser uma pessoa irada, eu não posso ser uma pessoa encolerizada, eu não posso ser uma pessoa grossa que machuca e ofende quem está ao meu redor. Estão entendendo? Porque errar é humano. Agora, insistir no erro é que é complicado. Amém? Glórias a ti, Senhor. Da malícia, continuando, né, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros. Mentira é pecado porque é falta de amor. Quando eu estou mentindo para alguém, é porque eu estou querendo extrair algo dela, eu quero enganar, eu quero tirar algo dela. Eu não posso falar a verdade, tem que falar mentira. Então mentira é falta de amor. Se eu quero amar o meu próximo, eu tenho que falar a verdade. Amém? Dando sequência aqui, despindo do velho homem com os seus feitos e vos vestindo do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então isso é andar no Espírito, é dizer não para essas coisas que machucam as pessoas e dizer sim para a vontade de Deus, viver no amor de Deus, como o irmão abriu o culto. O amor de Deus é a marca do cristão, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o amor cobre uma multidão de pecados, e o amor é o vínculo de perfeição. Amém?
Glórias a Deus. E precisamos ter um caso de amor com o Senhor. Não podemos ter uma religião, ser religiosos. Não, temos que ter um caso de amor com o Senhor. Irmãos, para que Deus tenha legalidade para agir na minha vida, eu preciso ter fé. A fé é a legalidade que Deus tem para agir na minha vida. E qual é a legalidade que o diabo tem para agir? Pecado. Porque pecado é falta de amor, e Deus é amor, então ele tem legalidade para tocar quando a pessoa vive na prática do pecado. Irmãos, todos nós estamos aqui, amamos o Senhor, temos zelo por Ele, queremos comunhão com Ele, queremos mais dEle, certo? Mas tem pessoas que não nos entendem, sabia? Um exemplo disso, quando Davi chega em Jerusalém com a Arca da Aliança, com o povo cantando, com o instrumento se alegrando, Mical, sua esposa, riu dele, desprezou ele, disse que ele era um tolo em agir daquela forma. Por que ela fez isso? Porque ela não entendia sobre Deus como Davi entendia. Ela não tinha a intimidade com Deus que Davi tinha. E aí então, ela fez isso. E como consequência disso, ela morreu sem poder ter filhos. Assim diz a Bíblia. Porque ela desprezou, a alegria no espírito do rei Davi. Então, irmãos, quando nós buscamos a Deus, tem pessoas que não vamos nos entender. Isso é normal. E devemos, de certa forma, nos alegrar, saber que estamos no caminho certo. Porque se o mundo não nos acha estranho, é porque estamos igual ao mundo. Estão entendendo? Então, se somos diferentes do mundo lá fora, é porque temos algo de Deus. E se alguém não te entender, não tem problema, Deus te entende. Amém? E tem pessoas também que estão na mesma fé que vão te entender. Não fique triste, saiba que Deus nunca nos desampara. Amém? Irmãos, a gente vê, aí então Davi, ele consegue, traz a arca para Jerusalém, muito feliz, muito alegre, só que Davi também pecou, pecou e de uma forma escandalosa, de certa forma, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, o Espírito Santo estava dentro dele, e ele peca, Vamos ver isso também agora em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Quero estar lendo alguns versículos. Davi também pecou. E 2 Samuel capítulo 11 relata toda essa história. Todos acharam? 2 Samuel capítulo 11. Glórias a Deus. Eu vou ler alguns versículos. Começa assim, Na primavera do ano seguinte, época em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos com ele, e todo Israel, e destruíram os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Então eu vejo o primeiro erro de Davi, era para ele ter ido para a guerra, ficou em casa. O ócio, o não fazer nada, é um problema. Tem um ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. Então, precisamos estar ocupados. Eu sei que muitos têm uma vida corrida, muitos afazeres, mas talvez tem pessoas que têm até um tempo livre. Então, irmãos, use esse tempo, se envolva com as coisas de Deus. Amém? O ócio, o não ter nada para fazer, às vezes nos leva a fazer coisas erradas. Assim aconteceu com Davi. Então, se você tem um tempo livre, ore, leia a Bíblia, busque a Deus, faça uma visita, fale de Jesus, vê o que Deus pode, o teu dom e talento, e usa isso para Deus. Amém? Isso vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção para a vida de outras pessoas e vai te livrar
de fazer coisas erradas também. Dando sequência aqui, ó. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Olha só, um rei deitado de tarde, né? Diz o versículo, numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Novamente, né? Ele estava muito de boa, né? Estava muito sem nada para fazer. Isso é perigoso. Precisamos estar ocupados, principalmente se for com as coisas de Deus. Olha só o que acontece quando não tem muita coisa para fazer. Andava passeando no terraço. Aí ele viu uma mulher muito formosa tomando banho. Aí começou o problema. Então, irmãos, eu vejo que por Davi já estar nessa situação, eu vejo que ele se esfriou. Olha só, Davi, um homem cheio de espírito, mas a gente entende que ele se esfriou, porque nós vamos ver o pecado dele foi algo muito pesado. Então, uma pessoa fazer o que ele fez, ele estava afastado de Deus. E o que também pode ter afastado ele de Deus? Como agora ele é rei sobre todo Israel, e na época o rei tinha os 3 poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Era tudo com o rei. E talvez, por estar muito envolvido com a política do reino, com as coisas do reino, começou a buscar menos a Deus e começou a se esfriar. Então, uma coisa é fazer a obra de Deus e a outra coisa é ter intimidade com Deus. São coisas diferentes. Nós precisamos fazer a obra de Deus, mas precisamos ter tempo para buscar a Deus. Lembra de Jesus? Jesus fazia milagres, curava, fazia muitas coisas, mas tirava um tempo sozinho e subia ao monte para orar. É um exemplo. Precisamos ter intimidade com o Pai. Precisamos receber algo de Deus para poder entregar para as pessoas. O que eu vou dar se eu não tenho? Estão entendendo? E aqui eu identifico em Davi que ele esfriou, ele estava afastado e começou a olhar coisas que não devia. E mais uma situação, eu quero frisar aqui com vocês. Essa mulher, Batseba, estava tomando banho, né? Então, num lugar que Davi conseguiu ver ela. Isso é imprudência. Então, mulheres, né? Sempre que você for sair de casa, peça para o Espírito Santo dizer se a tua roupa está adequada, porque às vezes a mulher faz o homem pecar sem saber. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem mulheres que se vestem de forma sensual, com decotes, aparecendo muita coisa, e isso desperta no homem interesses impuros. Então, às vezes, a mulher faz o homem pecar, e mulher, sendo mulher cristã, precisa se resguardar disso. Batseba foi imprudente, e a gente vai ver que ela pagou um alto preço por isso também, porque ela estava envolvida com toda essa questão, né, do pecado de Davi. Então, o Espírito Santo nos guia, né? Se estamos de forma decente, de forma adequada, como uma mulher de Deus, para sair na rua. Amém? Glória a Deus. E o que acontece? Davi, vendo essa mulher muito formosa, mandou chamar e se deitou com ela. A Bíblia não fala se foi forçado, né, se foi um estupro, não dá para saber, né? Mas pensa, né? Ele é rei, ele tem todos os poderes, ele é a polícia, ele é tudo. Talvez ela até ficou com medo de dizer não sei. Eu só sei que quando o marido dela morreu, Urias, ela chorou. E para uma mulher chorar pelo marido, é porque ela amava. E talvez se ela amava, ela foi se deitar com o rei contra a sua vontade. É uma conjectura, estão entendendo? Mas é isso que aconteceu, se deitou. Aí o que acontece? Ela engravidou. Batseba engravidou de Davi. Onde estava o seu marido? Na guerra, que era para ter Davi ido junto, ficou em casa. Então, Davi pensou, estou com um problema, né? Vamos resolver. Mandou chamar Urias até o palácio. Aí começou a conversar. E aí, Urias, como é que está a guerra? Como é que está? Não, tudo certo. Então tá, você vai para sua casa hoje, né? E aí, amanhã, você retorna para o combate.
Urias não foi para casa. Urias dormiu na porta do palácio do rei. Urias disse: como é que eu posso ir para minha casa, tomar banho, comer, me deitar com a minha esposa, sendo que os meus colegas, os meus irmãos estão lá no relento, guerreando? Não, eu não sou. Olha a fidelidade desse homem. Urias não foi. Aí Davi pensou: pois é, então vamos para o plano B, né? Esse não deu certo. Chamou de novo Urias. Urias veio para cá. Começou a dar um vinho para ele. A Bíblia diz que Davi embebedou Urias. Olha só, irmãos, um abismo chama outro abismo. Então eu vejo, quando estamos com um problema, precisamos parar. Estamos num buraco, precisamos parar de cavar. E não cavar ainda mais. Certo? Então o que acontece? A Bíblia fala que se embriagar é pecado. Irmãos, beber de álcool não é pecado. O pecado é se embriagar. Isso me ensina, certo? Porque quem se embriaga dá trabalho para a família, incomoda os outros, briga, no trânsito é um perigo, né? E quem é alcoólatra prejudica o seu próprio corpo. Ou seja, o alcoolismo, né, ficar bêbado, faz mal para a sociedade, para a família e para a saúde. Isso é falta de amor, isso é pecado, né? Mas beber de álcool não é pecado. Cada um tem um limite, e cada um precisa saber o seu limite e parar no limite. Mas aqui, Davi cometeu outro pecado, fazendo Urias ficar bêbado. Olha só, outro abismo. Qual o objetivo? Se Urias fica bêbado, né, ele vai para casa, ele vai se deitar com a mulher dele. Olha só a manipulação. Resultado, dormiu de novo na porta do palácio do rei, não foi para casa. Aí então Davi pensa: pois é, então vamos para o plano C agora, né? Infelizmente não tem outra alternativa. Olha só, ele pega uma carta, escreve para Joabe. Joabe coloca Urias na linha de frente de combate, e quando estiver lá, você recua, deixa ele sozinho para que ele morra. Faz essa carta, fecha essa carta e dá na mão de Urias. Ele sabia que Urias era fiel, que não ia abrir a carta. E foi isso que aconteceu. Urias não abriu, chegou para Joabe, Joabe leu, Joabe fez como Davi disse, e Urias morreu. Aí então chega a notícia para Davi: Urias morreu. Aí Davi deve ter pensado: problema resolvido. Urias morreu, eu tomo Betseba por esposa, ela está grávida, é meu filho, está tudo certo, ninguém viu, mas Deus viu. Mas Deus viu. E a Bíblia diz: o que é feito em oculto será proclamado. Deus viu. Aí então, passado um tempo, o profeta Natan chega para Davi e conta uma historinha para Davi. Diz assim, ó: Davi tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas, muito gado, muitos bois, e o homem pobre tinha só uma cordeirinha. E essa cordeirinha era como uma filha para ele. Eles dormiam juntos, ele criava, tratava, tinha um amor, tinha um carinho muito grande por essa cordeirinha. Chegando um viajante, ao invés desse homem rico pegar do seu rebanho um animal, matar para fazer um jantar, ele roubou a cordeirinha do homem pobre, a sua única cordeirinha, matou e serviu para o viajante. Davi: o que se deve fazer com esse homem? Davi ficou muito bravo e disse: esse homem é digno de morte e tem que restituir 4 vezes o que ele roubou do homem pobre. Aí Natan chega para ele e diz: Davi, esse homem rico é você. Esse homem rico é você. Porque Davi tinha várias mulheres e Urias tinha só uma. Ó, vamos ver aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Olha só. 2 Samuel 12, 7 diz assim: então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel,
eu te livrei das mãos de Saul, dei a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teus braços, também dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te daria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher? A este mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Então, irmãos, olha só, Deus perdoou o pecado de Davi, porque Deus viu um coração arrependido, né? Vamos ler Salmos capítulo 51, versículo 9 ao 12. Esse salmo foi escrito por Davi especificamente por causa do seu pecado. Salmo 51, do 9 ao 12, diz assim, esconde a tua face dos meus pecados. Salmos 51, 9. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha só. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Essa é a diferença entre Davi e Saul. Davi pediu para Deus não retirar o Santo Espírito dele, e Saul não queria que retirasse o reino dele. O foco de Saul era o reino, o foco de Davi era o Espírito Santo. Então, mesmo Davi pecando, Deus perdoa o pecado dele, e Deus fala mais aqui no 12, e torna a dar a alegria da tua salvação, e sustém-no com o espírito voluntário. Então, irmãos, Deus perdoou Davi, porque Deus viu um coração arrependido. Porque pela lei de Moisés, Davi teria que ser morto, porque quem adultera era apedrejado. Lembra da mulher adúltera que levaram para Jesus e disseram: Moisés manda apedrejar, e vós o que dizes? Ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, essa é o tempo da misericórdia, o tempo da graça. Mas Davi estava no tempo da lei, e a lei falava de adultério, era apedrejar até a morte. Então, ali Deus abre a porta da misericórdia, Deus perdoa o pecado de Davi. Mas Deus perdoa pecados, irmão, mas não apaga consequências. Deus perdoa pecados, mas não apaga consequências. Então, olha só o que acontece, tá? Davi se arrepende. Lembra da sentença que Davi deu para a história de Natã, que teria que restituir 4 vezes? Pois então, aconteceu na vida dele 4 vezes. O que aconteceu? Primeira sentença: o bebê morreu. Aquele bebê que Batseba engravidou de Davi morreu. Davi sofreu muito, perdeu um filho. Primeira sentença. Qual foi a segunda sentença? Continuando o texto, vocês vão ver que Tamar, filha de Davi, foi estuprada pelo seu irmão Amnon. Segunda sentença. Aí Absalão ficou revoltado com seu irmão, com Amnon, por ter feito aquele com a irmã, e mata Amnon. Absalão mata Amnon. Terceira sentença. Depois, Absalão toma o poder de Davi. Davi sai fugido de Jerusalém. Absalão se deita com as esposas de Davi no terraço em plena luz do dia, como disse Deus. Davi foi envergonhado, certo?
E por último também Absalão morre, quarta sentença. Então, Deus perdoou o pecado, né, como eu falei, mas as consequências ficaram. E a espada não se apartou da casa de Davi. E Davi sabia que era a colheita dos seus frutos. Irmãos, percebam que as sentenças de Davi estão intimamente ligadas com o seu pecado. Qual é o pecado de Davi? Imoralidade sexual e homicídio. A sua filha foi estuprada na área sexual. E 3 filhos foram mortos. Né? Um morreu na barriga, né? Ou aliás, já tinha nascido, morreu, e 2 foram assassinados. Então, é triste, irmãos, mas Davi colheu esses frutos amargos por uma escolha errada, por uma bobeira, né? Uma bobeira, não precisava, mas a história está aí e Deus não esconde, né? Deus não bota por baixo do tapete, Deus expõe a Davi como um homem segundo o seu coração, que ele foi, tendo qualidades, né, grandes qualidades. Até o ano passado eu trouxe uma palavra sobre Davi, falando das qualidades de Davi, né, realmente ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também Deus mostra o erro, o pecado. Deus não esconde. Para quê? Para servir de exemplo para nós, para aprendermos com os erros, porque a Bíblia diz que o sábio aprende com o erro do outro, o inteligente aprende com o seu próprio erro, e o tolo nunca aprende. Amém? Então, que possamos ser sábios, aprender com o erro dos outros. E outra coisa que eu vejo com essa historinha de Natan, que é interessante, quando Natan fala que o homem rico, né, matou a cordeirinha, Davi fica encolerizado, fica bravo e diz: não, esse homem tem de morte, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e outro. Irmãos, isso não parece com a gente? Como é fácil ver o erro dos outros, como é fácil julgar os outros, né? Essa é a nossa natureza. E quando é o meu erro, quando é para mim olhar para mim mesmo, é mais difícil. É ou não é? Não parece que as pessoas têm mais erros do que a gente? Isso é a nossa natureza humana. E precisamos buscar em Deus mudar isso. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, Davi, como eu já falei, foi um homem segundo o coração de Deus. Errou, mas se arrependeu e Deus perdoou. É assim na minha vida e na tua vida. Nós não somos perfeitos, nunca seremos. Mas se você errar, Ele te perdoa, porque Ele te ama. Amém? Olha só, a Bíblia diz em Isaías 53, 10, que Deus se agradou em moer Jesus. Olha só, esse é o texto. Deus se agradou em moer Jesus. Mas será que Deus tinha prazer em vez de sofrer? Não. Mas Ele sabia que Jesus, indo para a cruz, sofrendo, traria frutos de salvação para nós. E isso era motivo de se alegrar. Amém? Por quê? Porque o amor dele por mim, por você, é muito grande. Deus te ama muito. Jesus te ama muito. Jesus falou certa vez assim para os discípulos: vós que sois maus. Jesus chamou nós de maus, tá? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao Pai Celeste. Então, Deus nos ama, Ele quer nos dar coisas boas, Ele quer o nosso bem, mas precisamos ser obedientes à sua palavra. Em 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade para todos os seres humanos. Pena que nem todos querem isso, mas essa é a vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. E a Bíblia diz que nós, eu e você, somos a menina dos olhos de Deus. Eu pergunto para você: quem é que toca na minha menina do meu olho? Ninguém, porque eu vou me defender. Então você é a menina dos olhos de Deus, e o maligno não toca. Deus te guarda, porque você é propriedade exclusiva do Senhor, comprado com seu precioso sangue. Amém? Glória a Deus. E Davi diz, lá em Salmos 37 e 25,
Davi diz assim, ó, eu já fui moço e agora já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém? Isso é uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Precisamos apenas buscar a Deus e Ele não nos desampara, e Ele não vai desamparar a nossa descendência. Amém? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus. Da importância do valor que nós temos para Deus, fomos feitos reis e sacerdotes. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado para nós. Amém? Vale a pena buscar a Deus, vale a pena ser fiel, porque lá na glória, lá na eternidade, será momentos gloriosos, que não terá choro, pranto, dor, luto, lamento, enfermidade, nada. E além do mais, se nós buscarmos a Deus aqui nessa vida, o Senhor irá nos ajudar, vai nos auxiliar, vai nos suprir, vai dar todas as condições para termos uma vida abençoada, com lutas sim, com dificuldades sim, mas a vitória é garantida. Amém? Porque agindo Deus, quem impedirá? Quem pode ir contra Deus? Eu com Deus sou maioria, ninguém pode ir contra um filho de Deus. Amém? Irmãos, mas precisamos entender que cada promessa dessa está vinculada a um princípio bíblico. Para mim receber a bênção do Senhor tem um princípio. Por exemplo, eu tenho certeza que todos aqui querem ir bem na vida e ter vida longa. Amém? Qual o princípio? Honra o teu pai e a tua mãe. Então, se eu honrar meu pai e minha mãe, como promessa, eu vou ter vida longa e irei bem. Então, não tem como eu ir bem e ter vida longa se eu desonro os meus pais. Amém? Esse é o princípio bíblico. E também a importância de sermos cheios do Espírito Santo. É uma alegria tão grande, é algo tão glorioso, tão gostoso, sentir Deus dentro de você. E como é que eu posso ser cheio de Espírito? Lá em Pedro, quando foi preso no Sinédrio, ele deu a seguinte declaração: nós somos testemunha dessas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, para ser cheio de Espírito Santo, tem um princípio a ser observado: obedecer a palavra de Deus. E para mim obedecer essa palavra, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Amém? Por isso, em João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Então, esse é o segredo para ser cheio do Espírito Santo: conhecer os mandamentos, guardá-los no coração e praticar. E aí você será cheio do Espírito Santo. Amém? E também, irmãos, é importante, além de ler a Bíblia, para conhecer a palavra, ter momentos de oração diária com o Senhor, ter o teu tempo de intimidade com o Pai, como Jesus tinha no monte, sabe? Separar um momento do dia para você orar, você sozinho, você e Deus, buscar Ele no seu secreto. Amém? Você ora, você lê a Bíblia e também, irmãos, vir ao culto, à igreja, é de extrema importância. A comunhão entre os irmãos. Hebreus 10, 25 fala: não nos deixamos de congregar como igreja, porque isso é força, e isso um edifica o outro, sabe? Nós somos edificados aqui no particular e no coletivo, e aqui Deus usa cada um para edificar um ao outro. É de extrema importância vir nos cultos. Amém? Precisamos ter um coração sincero, e Deus jamais vai lançar fora um coração sincero. Amém? Salmo 128, 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Dos frutos do seu trabalho comerás, feliz será e te irá bem. Essa é uma promessa. Qual é o princípio a observar?
conhecer a Deus, andar nos seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Jeremias 29:11 diz: bem sei os pensamentos que tenho para vós do Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No dia que você estiver triste, passando por dificuldade, tenha esperança em Deus, porque Ele é poderoso para reverter qualquer situação, e nele temos a certeza da vitória. Amém? E para encerrar, o último versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Apocalipse, eu quero ler com vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Glórias a Deus. Assim diz a palavra de Deus: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Isso, Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? Isso significa que estaremos com Deus na nova Jerusalém, e de lá ninguém poderá nos tirar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Então, irmãos, eu vejo que a mensagem de Deus para nós essa noite é que Deus nos ama, e Ele espera que eu e você amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo como a si mesmo. Se nós amarmos dessa forma, o pecado será resolvido, porque pecado é falta de amor, e a nossa vida estará segura nas poderosas mãos de Deus, tanto aqui nessa terra como na eternidade. Amém? Essa é a mensagem. E nunca se esqueça, você é uma raridade. Você é uma joia preciosa, que Deus ama tanto, que deu a sua vida para nos resgatar. Amém? Glória a Deus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas que olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é por bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você.
sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Amém. Glória a Deus. Você é precioso. Você é preciosa. Se algum momento vier um pensamento dizendo que não, é mentira. Você é sim. Você tem o preço de sangue do Jesus, o nosso Salvador. Amém? Quero estar orando por cada um de vocês. Senhor, estamos aqui, Pai. Viemos até a Tua casa, Senhor, te adorar. O Senhor está neste momento contemplando esse lugar, cada coração aqui, Senhor. Por isso que o Senhor possa vir de encontro a cada coração em nome de Jesus. O Senhor sabe o que cada um está passando, Senhor. Qual a sua dificuldade, qual é a sua luta, qual é o seu anseio, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar guiando cada um, Senhor. Que cada um de nós possamos ter mais fome e sede da Tua palavra, Senhor. De ser cheios de Ti, porque ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela vai me guiar, Senhor. Por isso, guia cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo conforto aos corações, abraçando cada um. Espírito Santo, que o Senhor possa encher cada um aqui essa noite. Também aqueles que irão ver depois, o vídeo, que o Senhor possa estar indo de encontro, abençoando, enchendo cada um com o seu Santo Espírito, Senhor. E que o Senhor possa aliviar as dores, aliviar, Senhor, as pressões, aliviar, Senhor, as ansiedades, sabendo que podemos confiar em Ti e que Tu és fiel e que o Senhor nunca desampara um filho seu. Que possamos ter essa certeza. Eu quero abençoar cada um que está aqui, cada família aqui representada. Eu oro por salvação sobre cada família, eu oro por cura, por restauração da saúde emocional, saúde física, a restauração financeira, Senhor, em todas as áreas, sabendo que precisamos obedecer a Tua palavra, os Teus princípios, Senhor. Mas Deus, colocamos a nossa vida, colocamos o nosso futuro, colocamos a nossa igreja, a nossa nação nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção e a Tua misericórdia no nome de Jesus. Amém? Irmãos, que o amor de Deus,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém?